queria agradecer, né, por o senhor conceder o tempo de entrevista. Eu queria primeiro que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e até chegar no IMD, né? Eu sou o quinto professor contratado do IMD, ou seja, eu estou aqui desde o início. Início de 2013, antes de ter esse prédio, nós tínhamos aula lá no setor 3. Eu sou da área de inteligência computacional há mais de 15 anos. Então, o que vocês chamam hoje de inteligência artificial, 15 anos atrás não era aceito pela comunidade. Era inteligência computacional. Eu sou um dos professores formadores do mestrado profissional, ou seja, eu estou aqui desde 2014. Eu ensino basicamente linguagem de programação orientada a objeto no núcleo comum e banco de dados. E aí, pesquisa, inteligência computacional na área de aprendizado de máquina. E aí a área de aprendizado de máquina, na verdade, é dividida em 3 partes. Eu cubro todas as 3. Supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionado. Meu doutorado é na área de não supervisionado, então eu conheço um pouquinho do assunto. Minhas pesquisas no mestrado profissional são todas aplicadas, ou seja, geralmente se desenvolve uma ferramenta também. As acadêmicas, você trabalha com melhoria de alguma coisa, ou melhoria de método, ou se cria um novo método, ou você cria uma função. Quem trabalha com não supervisionado, se cria funções de distância, por exemplo, para tratar com tipos de dados diferentes, por aí vai. Então, ou seja, 15 anos nesse trabalho. Com relação à disciplina, vamos ir fazendo as perguntas mais específicas. Com relação à minha trajetória, acho que é isso. Eu também queria perguntar sobre o resumo da matéria, né? Um breve resumo que a gente vai ter nela, né? São 60 horas de uma disciplina que é muito importante você ver a teoria. Então, eu costumo, toda a minha aula, eu passo a teoria e tenho uma parte prática, porque as ferramentas permitem que você possa associar. Então, você não tem como mostrar só a teoria, porque senão o aluno vai ficar vai ser boring, vai ser chato. Né? Então, sempre tem a prática. Agora, é uma disciplina que precisa de um arcabouço matemático grande. Então, quando você trabalha com técnicas supervisionadas, você tem diversas técnicas e diversas hipóteses que você tem que trabalhar, baseadas em funções. Tem que conhecer funções não lineares, por exemplo. Tem que ter uma boa base de probabilidade, mais ou menos técnicas baseadas em probabilidade. Saber o que seria uma técnica baseada em hardware, onde você tem os nós e nó raiz, e você tem alguns critérios para escolhê-los, e por aí vai. E aí, por último, por exemplo, saber o que é um produto vetorial, quando você trabalha com técnicas baseadas em distância. Daí, não é só isso. A parte mais interessante é a aplicabilidade dos métodos. Então, eu geralmente trabalho com imagens ou som. Então, você tem que fazer o pré-processamento, e eu mostro isso na minha disciplina, como é que você pré-processa som e imagem, para que você possa trabalhar com as técnicas. Então, o que eu proponho na minha disciplina é um pipeline, desde a escolha dos dados até a aplicabilidade das técnicas e a escolha do modelo mais apropriado. E aí também envolve teste estatístico. Sim, é todo o pipeline de alguém que queira, por exemplo, depois da minha disciplina, escrever um paper e aplicar essa metodologia. Literalmente isso. Ou vá para o mercado e receba uma proposta de emprego, vá para o mercado e consiga trabalhar como cientista de dados. Queria saber também sobre a avaliação, como é que o senhor faz a avaliação do curso, né? Se prova, atividade, como é que... Sim, tá. Como é que eu faço a metodologia de avaliação da turma? Sim. Tá. Todas as minhas disciplinas, seja ela no núcleo comum ou no PES, elas envolvem um projeto.
Então, a terceira unidade, todas as minhas disciplinas envolvem projeto. Então, primeira e segunda, você envolve avaliações de conceito e prática. E a terceira é o projeto. Então, o que é o projeto? Se você está trabalhando com imagem, por exemplo, cada grupo fica encarregado de um pequeno subconjunto das imagens, e aí precisa pré-processá-las, então fazer todo o pipeline e apresentar os resultados ao final, numa rodada de apresentações. Essa é a parte de aprendizagem de máquina, assim como das outras disciplinas também, todos têm um projeto para apresentar. Então, assim, quando você tem um projeto, você é obrigado a aplicar o pipeline e colher os resultados e apresentar os resultados. E é interessante porque você acaba tendo uma base melhor para comparar os trabalhos. Né? Por exemplo, tem uma base de imagens de cachorros e gatos que eu uso, e a gente trabalha, por exemplo, com um determinado número por classes, né? Classe de cachorro e classe de gato, geralmente a gente cobra aí meio a meio ou 60-40. E aí é interessante porque os resultados são bem diversos e a gente pode ter uma ideia de que onde deixou de ser mais exigente, ou no pré-processamento, ou na escolha dos hiperparâmetros de cada técnica, e aí a gente tem como analisar isso ao final. Mas todas têm projeto. Certo. Você já falou a carga horária também, e também as atividades, né, que seria projetos em grupo, né? Isso. Na verdade, individual ou dupla. Ah, sim, entendi. Inicialmente eu aceito um grupo com 3, porque geralmente alguém vai se separar. Então, ou é individual ou dupla. Aí no caso, só para ver se eu entendi, essas atividades são em dupla, individual, aí ao final o senhor faz uma comparação para dar as notas, certo? Na verdade, a pessoa tem que apresentar, o grupo tem que fazer uma apresentação formal, certo? Por exemplo, qual o subconjunto da base de imagens ou de som que recebeu? Que tipo de pré-processamento foi feito? Eu coloco 3 ou 4 possibilidades e aí eu peço para que ele escolha pelo menos 2. Então você tem uma gama de variáveis aí que você pode analisar no final o resultado. Então, se o resultado foi ruim, por exemplo, é possível que você chegue à conclusão de que tais variáveis não foram bem ajustadas, por exemplo. Basicamente, sim, além da apresentação, todo grupo, seja ele, em toda disciplina, eles são obrigados a escrever um relatório. Por quê? Geralmente, quem gosta de programar não gosta de escrever relatório. Então, você vai para uma empresa, você vai ter que escrever esses relatórios técnicos, né? Então, toda disciplina tem relatório. As competências desejadas, você também já falou, que justamente essa... Por exemplo, quando você vai ver uma rede neural, um multilayer perception, você fala de tangente hiperbólica. Se você não tiver uma base razoável, mas você não vai saber como é tangente hiperbólica, né? Então, assim, precisa ser fera, mas precisa entender o mínimo necessário. Entendeu? Você sabe qual é o grande problema hoje? Eu vou deixar vocês que são jovens alerta. Se fala muito de inteligência artificial como se fosse um plug and play. Que você pega, usa o básico que ele está lá disponível, ou seja, o valor de parâmetro default para tudo. Você usa numa base de dados que você baixou da internet, por exemplo, e aí o resultado é aquilo. Mas ninguém está preocupado em saber se aquele resultado é bom ou ruim, se podia ser melhorado. Então você está vendendo a inteligência artificial como se fosse um plug and play. Que você executa e pronto, a gente joga o resultado. Mas nem sempre é assim. É verdade. Certo? Certo. Qual a melhor técnica baseada nos seus dados? Que tipo de dados você tem?
Você já vai falar em engenharia de dados? Hoje o pessoal está falando muito em ciência de dados, engenharia de dados, e tem algumas ramificações surgindo. Vai chegar um momento que o cientista ele vai simplesmente receber os dados preparados pelo engenheiro e vai escolher a técnica mais adequada para o modelo dele. E aí, esse engenheiro de dados, o que ele vai precisar saber? Ele vai pelo menos ter que entender um pouco de ETL, transformação de dados, por aí vai. Então, assim, é sempre bom você saber o que você está fazendo. E algumas pessoas têm preguiça, às vezes, de querer entender a parte conceitual. Querem fazer simplesmente a prática. Não, vamos praticar, vamos vamos fazer na prática. E aí? Se você não tem o conceito? Aquele resultado é bom, é ruim, podia ser melhorado, certo? Professor, nesse aspecto aí, se o senhor pudesse dizer tipo uma porcentagem de quanto é teórico e quanto é prática a sua disciplina, seria como, mais ou menos? Ela é 60-40. 60 então, para quê? 60 para a teoria. Uhum. Quando você mostra o modelo probabilístico, você tem que mostrar toda a diferença que o modelo faz, literalmente dando exemplos no quadro, falando de probabilidade, falando de média, desvio padrão e qual a probabilidade daquele valor, daquele determinado atributo com relação aos valores da classe. Então, ou seja, você entra na probabilidade. Uhum. Então, assim, é 60-40. Em alguns casos, 50-50. Uhum. O senhor sabe mais ou menos, tipo, em que período as pessoas estão quando vão cursar essa disciplina? Porque, tipo assim, ela é uma disciplina optativa que eu imagino que não tenha pré-requisito assim estabelecido. Então, se um novato for, tipo, vou me aventurar aqui, eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Vai. Então, o senhor teria alguma recomendação, assim, tipo, de a que ponto seria interessante cursar essa disciplina? Eu acredito que depois do quarto período, no quarto período você já tem pago LP2? Ou é o sexto período LP2? Eu sempre me confundo. Mas, assim, ter uma noção de banco de dados, já ter pago ajuda bastante quando você vai falar de transformação de atributos, ter ideia do que seja um atributo, pelo menos. Então, ter pago banco de dados já ajuda, e ter pago probabilidade ou análise combinatória. Análise combinatória. Análise combinatória. Uhum.